E aí pessoal, tudo bem? A gente vai falar um pouquinho hoje aqui sobre um dos conteúdos da AP1, que está referente ao relevo brasileiro. Para definir primeiramente para vocês o que é relevo, né? Então, relevo são as formas variadas da superfície terrestre. A superfície do nosso planeta não é uniforme, então ela apresenta formas variadas. Essas formas constituem o chamado relevo terrestre. Trazendo isso para o território brasileiro, a gente vai identificar que o relevo brasileiro ele não apresenta elevadas altitudes, na verdade apresenta altitudes bem modestas. Um dos fatos que demonstra exatamente isso é que o relevo brasileiro é bastante antigo, e se ele é muito antigo, ele é desgastado pela ação erosiva. Já que eu estou falando de desgastado pela ação erosiva, é interessante que você saiba que o relevo terrestre ele pode ser construído e esculpido. A construção do relevo terrestre se dá exatamente pelos fatores internos, que agem de dentro para fora da crosta terrestre. A gente vai classificar aí, então, os abalos sísmicos, né, a atividade vulcânica, né, e o movimento das placas tectônicas, o tectonismo. Esses agentes irão construir as formas. As principais formas de relevo são planalto, planície, depressão e montanha. No Brasil, por exemplo, não existem as grandes montanhas, né, os dobramentos modernos, aqueles que são formados pelo choque convergente das placas tectônicas. O Brasil apresenta praticamente a presença de planaltos, planícies e depressões. Interessante identificarmos também as estruturas geológicas, né? Como é que está constituído a estrutura sólida do nosso país, do espaço geográfico brasileiro. E a gente tem aí, então, a estrutura geológica de bacias sedimentares e dos escudos cristalinos. Os escudos cristalinos são bem mais antigos, né? E é nesse tipo de estrutura que nós vamos encontrar também os chamados minerais metálicos, nos escudos cristalinos. Já nas bacias sedimentares, que constituem a maior parte do relevo da estrutura geológica brasileira, ela corresponde basicamente a 64% do território brasileiro, as chamadas bacias sedimentares. É nesse tipo de estrutura geológica que existe a possibilidade de a gente encontrar, né, os combustíveis fósseis, o carvão mineral, o petróleo, que são de extrema importância para movimentar a economia de diversos países no mundo. Já que estamos falando, então, da estrutura geológica brasileira, a gente vai identificar aqui um mapa que está no próprio livro didático de vocês, né, que mostra aqui, ó, a estrutura geológica do Brasil. As áreas em verde constituem as chamadas bacias sedimentares, exemplo aqui, ó, dessa bacia sedimentar aqui, bacia da Amazônia, né? E temos também as áreas de marrom, que constituem aqui as áreas dos chamados escudos cristalinos, né? Aqui, ó, a região aqui das Guianas, parte aqui do sudeste brasileiro, tudo isso aí constitui chamados escudos cristalinos. Bem, aí eu disse para vocês que o elemento, as principais formas de relevo seria planalto, planície, depressão e montanha. A gente vai identificar aqui a classificação de três grandes cientistas sobre a classificação do relevo brasileiro. O primeiro cientista que a gente vai falar para vocês é o professor Haroldo de Azevedo. O professor Haroldo de Azevedo, ele tem exatamente essa classificação aqui, ó, do relevo brasileiro. Essa aqui é a base da classificação do relevo brasileiro. Para o professor Haroldo de Azevedo, ele utilizou como critério para a classificação das unidades de relevo a altimetria, né? A altitude do relevo. Para ele, as áreas mais elevadas seriam os planaltos, e para ele as áreas mais baixas, de menor altitude, seriam as planícies. Ele classificou da seguinte forma: no Brasil, para ele, existem dois planaltos. Vamos ver novamente o mapa. O mapa é esse aqui. Os dois planaltos a qual ele se refere, na verdade, é esse planalto aqui, ó, o planalto das Guianas, que está no norte do Brasil,
e o Planalto Brasileiro, que envolve essa porção aqui. Sendo que para ele, o Planalto Brasileiro, ele subdivide-se em 3 grandes porções. Você tem essa área aqui mais escura, que aqui é o Planalto Atlântico, essa porção aqui que constitui o Planalto Central e essa porção mais clara aqui que constitui aqui o Planalto Meridional. Já com relação às planícies, que constituem essas áreas verdes do território, aí ele pode classificar aqui a planície costeira, né, ao longo do litoral, a planície amazônica e a planície do Pantanal Mato-Grossense. Essas são as principais unidades de relevo do Brasil, com base no critério da altimetria, criado pelo professor Haroldo de Azevedo. O outro grande pesquisador que a gente vai citar para vocês é o professor Aziz Absaber. O professor Aziz Absaber, ele utilizou um critério diferente do professor Haroldo de Azevedo. Ele não classificou a altitude como elemento principal para identificar as formas de relevo. Ele classificou, na verdade, o tipo de atividade que ocorre nas estruturas de relevo. Por exemplo, para ele, se a superfície do relevo ela sofre erosão, né, ela está perdendo os sedimentos, e ele será classificado como planalto. Isso acontece nas áreas mais elevadas. Se a superfície ela acontece acúmulo de sedimentos, ou seja, o material transportado das áreas mais elevadas passa a se acumular nas áreas mais baixas, essa área que recebe então o acúmulo de sedimentos, para ele será chamada de planície. Assim, nós temos a seguinte classificação do relevo brasileiro, de acordo com o professor Aziz Absaber. Continuamos aqui com a presença do Planalto das Guianas, né? As terras baixas da região da Amazônia, né? Que é a própria planície amazônica. Identificamos ainda os planaltos, né? Vou aproximar bastante aqui para a gente identificar. O Planalto Central brasileiro, tá vendo? Continuamos a planície do Pantanal, planaltos e serras do leste e sudeste, tá vendo? Toda essa classificação, ela tomou por base o tipo de atividade que ocorre nas unidades de relevo. Agora vamos para entender um outro pensador, que seria exatamente o professor Jurandir Ross. O professor Jurandir Ross, ele definiu as unidades de relevo de uma forma bem mais detalhada. E ele acredita que um dos critérios principais para identificar as formas de relevo no Brasil seria exatamente a atividade climática. Ele tomou por base, né, o critério do chamado da própria morfoestrutura, ou seja, acredita que as formas também dependem do tipo de estrutura das rochas que formam a unidade de relevo. Acredita também que os paleoclimas são extremamente importantes para identificar também as formas de relevo. Esses climas muitas vezes eles podem nem mais existir, né? E os morfoclimas, né? Na atualidade, as formas do relevo brasileiro está associada às questões climáticas, o tipo de atividade que ocorre também nele. Sendo assim, ele passou a identificar no Brasil não apenas planaltos e planícies, mas planaltos, planícies e depressões. Para o professor Jurandir Ross, no Brasil existem 28 unidades do relevo. É um mapa muito mais detalhado. A gente tem aqui, ó, o detalhe para vocês de um mapa bem mais detalhado. E aqui embaixo, ó, a gente tem aqui, ó, as unidades de relevo, tá vendo? Perceba que a gente tem um número bem menor de planícies, essas aqui em verde, ó lá, bem menor. Temos uma variedade muito grande de planaltos, né? Essas áreas em marrom escuro. E entre os planaltos e as planícies,
a gente identifica também as depressões. Bem, essa é a classificação do professor Jurandir Rosa. Detalhe importante, o que foi que a gente identificou de mais importante aqui? Que o relevo, primeiro, o relevo brasileiro ele é muito antigo, desgastado pela ação erosiva. Fato. Se ele é desgastado, ele não apresenta elevadas altitudes. Identificamos também que o relevo é formado por fatores internos e fatores externos. Assim, identificamos as principais formas de relevo: planalto, planície e depressão. Vimos também que 3 grandes cientistas produziram a classificação do relevo brasileiro e que a classificação mais antiga é a classificação do professor Haroldo de Azevedo, que tomou por base o critério da altitude para definir o que é planalto e o que é planície. Para ele, no Brasil só existiam, no caso, 2 planaltos, o Planalto das Guianas e o Planalto Brasileiro, sendo que o Planalto Brasileiro está subdividido em 3 porções, e as planícies, a planície costeira, a planície do Pantanal e a planície amazônica. Depois identificamos o professor Aziz Absaber, que tomou como critério para definir as unidades de relevo o tipo de atividade que ocorre nas estruturas. Se for erosão, planalto. Se for sedimentação, planície. E vimos que o professor Jurandir Rosa utilizou como um dos elementos mais importantes, o critério mais importante, o critério que está associado às questões climáticas para identificar as principais formas de relevo no território brasileiro. Assim, o professor Jurandir Rosa identificou 28 unidades de relevo no território brasileiro. Bem, essa é a primeira parte da nossa aula referente ao conteúdo da AP1 sobre o relevo brasileiro. O restante vai ficar aparecendo nos próximos capítulos em The National Geographic. Muito obrigado, tudo de bom, galera. Valeu. Beijo para vocês. Tchau, tchau.